Olá, Leonardo Kitsune. Fábio Urso. E a gente quer ter uma discussão com vocês aqui, porque a gente acabou de falar pra vocês na semana passada, eu acredito que eu vou fazer nessa ordem, sobre o conto da Princesa Kaguya do Ghibli. Né? E a gente tá aí, deu as nossas opiniões e tal, mas a gente vê muita discussão na internet do que é bom, o que não é bom, e aquele negócio de, é bom, só não é pra mim, não é porque você não gosta que não é bom e tal. Então a gente queria ter uma discussão sobre até que ponto opinião e qualidade e tudo mais, onde entra a subjetividade, o que faz uma história ser uma boa história, quais são os critérios. E aí eu já começo dizendo que os critérios acabam sendo completamente pessoais e subjetivos, na minha opinião, pessoal e subjetiva sobre o assunto. Eu acho que é impossível separar o pessoal do que você acredita que é qualidade. Eu acho que dá pra, no mínimo, você tentar, no máximo, você tentar se basear num conceito maior do que você. Ou seja, claro, buscar, conceitos mais abstratos de correntes de ideias maiores. Mas, mesmo assim, essas ideias são abstratas também, no final das contas, e a forma como você interpreta elas na sua análise é abstrata. Você não pode tirar a abstração, mas o que você pode fazer é chegar numa abstração que todo mundo concorda. É mais ou menos por aí. A gente tem que tentar chegar no mínimo de objetividade. Tem que tentar, não tem como. Porque senão qualquer coisa vale. Não dá pra ser qualquer coisa vale. Se a história não tem robôs gigantes nem ninjas, não é boa. Tem isso também. Mas assim, falando sério agora. Agora o vídeo ficou outro nível. Eu odeio aquele argumento de que, você não gostou porque você não é o público, você não gostou porque não é pra você. Porque desse jeito, cara, tudo é bom. Se tem alguém que gosta, quer dizer que tem público, e se tem público, quer dizer que é bom? Não. A gente pode parar pra pensar que esse argumento tem uma base real. Tem uma base. Mas assim, eu acho que a gente tem alguns parâmetros de forma pra tentar basear argumentos que não sejam completamente subjetivos. Eu acho que a subjetividade entra no valor que você dá pra essas coisas. Mas olha só, para pra pensar em coisas que são totalmente alienígenas, que não há como você, vamos dizer, ter alcance no que essa obra significa para esse público, não importa quanto você se esforce. Exemplo de um yaoi. Não importa quanto você lê aquilo, cara, você nunca vai entender o porquê exatamente o que as pessoas estão sentindo quando elas leem aquilo. Você nunca vai falar, você nunca vai sentir a obra. Ok, mas vamos pensar assim. Eu, quando vejo alguma coisa, eu penso, tem alguns critérios, um mini checklist, digamos assim, que eu faço, e aí depois de fazer esse checklist eu peso, eu tento entender o peso de cada coisa para aquela obra específica. Mas tem tipo desenvolvimento de plot, primeiro, segundo e terceiro ato, conflitos, existem conflitos, os personagens têm algum nível de conflito, tem desenvolvimento, o desenvolvimento importa, e você vai pesando vai medindo o peso da coisa. Então você tem que meio que tentar chegar num mínimo de parâmetro objetivo. Yaoi, por exemplo, eu nunca entenderia o valor do yaoi pra alguém que gosta de yaoi, beleza. Mas eu posso ver aquela história e falar, cara, esse personagem numa cena atrás acabou de dizer que ele adora frango. Nessa cena ele falou que ele odeia frango. E a história não me disse nada sobre o fato de que ele é um mentiroso. Então isso é uma incongruência, é um exemplo idiota. Então, tipo, sei lá, beleza, eu não vou entender o que um cara que gosta de yaoi vai gostar naquela história porque eu não gosto de yaoi. Mas eu consigo pegar que o desenvolvimento daquele personagem não faz sentido. Eu consigo pegar que não tem conflito, por exemplo. Imagina uma história yaoi. Certo, tem o João e o Pedro, e eles têm um caso. O João e o Pedro têm um caso. Então vamos imaginar que a história de como o João olha pro Pedro, o Pedro olha pro João, eles falam, nossa, você é bonito. Você também é bonito. Vamos fazer sexo? Vamos. Eles transam, acaba a história. Não teve conflito, não teve plot, não teve problema, não teve começo, não teve meio... Teve começo que foi oi e teve fim que foi o gozo na cara, beleza. Mas não teve nada de uma história.
Beleza, eu não vou entender o sexo e como aquilo é legal pra quem gosta do sexo entre homens na tela. Mas eu vou entender que não são personagens. São imagens transando. E eu preciso de mais do que imagens transando. De repente essa história é ótima e eu só não gosto. Frozen. É uma história bacana e até bem escrita, que tem a porra das músicas que eu odeio. Eu nunca vou entender quem gosta das músicas do Frozen, mas eu entendo que é um filme com começo, meio e fim e personagens redondos. Entende? É o mínimo de objetividade. Frozen, por algum motivo eu confundi com aquele anime que tem as meninas com os peitos de fora. Freezing. Eu tô falando Frozen, da Disney, Let It Go. Daí eu falei, peraí, né? Faz sentido, Freezing, Frozen. Tá ali. Mas é isso que eu tô falando, tem um mínimo de objetividade, só que aí entra a sua subjetividade. Porque tem pessoas que pegam uma história que, sei lá, não tem pé nem cabeça e falam, ah, me divertiu. Olha, cara, eu acho que isso, se diverte, deve existir alguma coisa ali. Porque as pessoas não se divertem aleatoriamente porque elas não são malucas. Os malucos devem. Tem maluco por aí. Tem. Senão o hospício não estava aberto, né? Sim. Mas o que acontece? As pessoas se divertem e falam... Eu não sei porque a história me diverte, é porque eles não conseguem perceber e muitas vezes não conseguem justificar o que diverte. É mais a questão de não saber colocar em palavras e não saber justificar, mas divertiu por algum motivo, né? E tem uma questão importante, essa questão de justificar, e também a questão do porque não dá para entender, que é a estética. E isso acaba sendo importante. Que estética no sentido de uma coisa visual, um valor visual ou sentimental que uma obra tem, a qual você simplesmente sente quando você vê e que você é ensinado. E aquilo simplesmente te agrada ou não, né? Exatamente, é simplesmente isso. Você simplesmente é ensinado, sei lá, que caras musculosos se batendo é muito da hora, cara. E por isso você gosta disso desde Dragon Ball. Então você vai abrir umas concessões pra certas coisas porque você quer ver os caras musculosos se batendo, porque é isso que você gosta. Então... Eu assisto o UFC. E o que eu posso falar? Então, você tem uma questão cultural ali que passa por isso. E às vezes a estrutura dela não faz nenhum sentido, os personagens não são bons, mas existe algo atrás dessas questões que você gosta. Que todo mundo gosta porque nós estamos no mesmo ambiente cultural. E você vai assistir porque você quer ter mais daquilo que te agrada de alguma forma, né? Seus critérios, Urso, pra dizer que uma coisa é boa, uma coisa é ruim e tal. Tentando chegar na parte que você considera objetiva da sua subjetividade. Estamos falando aqui da dicotomia subjetivo-objetivo. Esse vídeo tem que ficar inteligente, então eu falei a palavra dicotomia. A partir de agora, ele é um tratado acadêmico. Pode falar o que você ia falar. Eu acho, pra mim, uma história boa ou uma história interessante? Uma dúvida aqui. Vamos colocar bom. Bom. Porque interessante tem... interessante é mais subjetivo. Porque pode cair simplesmente na questão estética que eu tava falando agora. Vamos colocar o bom. Bom, ela tem que, vamos dizer, ter uma estrutura clara, uma proposta que se mantém, ou pelo menos se trocar a proposta, mostrar o processo com a proposta trocada e mostrar o raciocínio no qual um leva o outro. Não simplesmente trocar do dia pra noite. Ou seja, se há uma proposta A, depois vira uma proposta B, mostrar o raciocínio como A vira B. Uhum. Porque não tem problema de histórias mudarem. Não. Tem problema de histórias mudarem aleatoriamente. Histórias mudam, pessoas mudam, mas se não tiver um motivo... E então a história tem que ser estruturada, tem que ter uma proposta e tem que ter tema. Você não pode ficar só simplesmente falando, você não pode simplesmente ficar fazendo eu gastar meu tempo. Se é pra ser só divertido se é só bem estruturado, não adianta nada. Ser apenas forma é foda. Você precisa ter conteúdo, você precisa ter um tema. Se for uma história ser boa de verdade, eu não tenho que terminar a história quando eu li. Eu tenho que terminar a história quando eu paro pra pensar nela. Exato. E isso é uma coisa que eu acho relevante, na minha opinião aqui. Eu também acho, mas eu gosto muito, assim, forma e conteúdo não são coisas separadas. Às vezes pode parecer, mas não é.
certo? Mas eu gosto muito quando a forma colabora para o entendimento do conteúdo. Vou dar um exemplo bobo. A Origem, Inception, do Nolan. O tema da coisa não é exatamente o tema. Eu acho que essa história é um pouco tematicamente vazia. Apesar de eu gostar muito do filme, mas eu acho ele meio tematicamente vazio. Mas assim, ele é sobre sonhos. Então ele é sobre a questão de sonho dentro de sonho e tal. A estrutura narrativa com histórias paralelas colabora para o entendimento da estrutura do mundo e para o entendimento do tema central do filme, da questão dos sonhos. Então o conteúdo virou, a forma virou conteúdo também. Eu acho muito foda quando isso acontece. E isso não é muito fácil de fazer. Mas... só pra discordar de você rapidão, eu acho que o tema do Inception é a realidade. Literalmente a aceitação. Que o final ele é aceitar que ele tá numa realidade, não importa. O importante é ele ser feliz. Que ao longo do filme todos estão discutindo sobre realidade, não sei o que. Dá pra dizer. Manipulação dela. Dá pra dizer. É que eu acho que isso é menor no filme. Não, esse é o tema do filme. Mas o filme não é sobre essa discussão. O filme é sobre forma. Exato. Porque o Nolan, pra mim, em geral, ele é sobre forma e não sobre o conteúdo. Não, isso acho que o único filme dele que o tema é realmente relevante são os Batmans e o máximo, o último dele agora. O Interstellar. Mas o Interstellar também é muito sobre estética. Sobre estética, mas o tema dele é forte. Ao contrário dos outros, que o tema não é tão forte. Enfim, esses são os nossos critérios. Isso é importante falar, dessa que a gente estava falando, porque... A gente não chegou em conclusão nenhuma também, né? A gente só... Não, a gente chegou a falar sobre como o importante não é só você ter conteúdo, mas você ter um conteúdo que tenha relevância. E o conteúdo não tem que ser mostrado aleatoriamente, ele tem que ser mostrado de uma forma a qual o conteúdo ou o tema possa ser compreendido e às vezes até mesmo sentido. Que é uma coisa que o Nolan é especialista em fazer. Você sente os temas do Nolan. E aí você também... A gente chegou aqui disse pra vocês aqui também, fazendo um resumo do vídeo. Que dá pra chegar numa objetividade. Eu não gosto do argumento de me agrada, eu curti, eu me diverti. Você pode falar o que você quiser, eu não tô dizendo que você não pode dizer isso. Você pode dizer, cara, me divertiu e foda-se. Porque você não precisa ficar se justificando sempre. Mas dá pra chegar no mínimo de objetividade, porque o subjetivo vai estar lá. Não tem como você tirar o subjetivo. Eu vou automaticamente gostar de uma história se tiver um robozão quadradão estilo Mazinger Z. Aí depois eu vou colocar o objetivo. Mas tem que ter um pouquinho. E aí você pega por, estruturas. Eu sou um cara formalista. Eu gosto muito de estrutura. E além disso, eu acho que se mesmo só por questão de estética, você pode admitir. Eu gostei do filme porque tinha uma mulher peituda, cara. Qual o problema? Válido. Seja honesto com você mesmo e com as pessoas ao seu redor. Bonito. Fica aí uma lição pra vocês.